Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos iniciando mais um dia na presença de nosso Deus e Pai. Estamos começando mais um dia pela graça e misericórdia daquele que, diz a Bíblia, tem cuidado de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Vamos deixar Deus cuidar de nós, gente. Você já pegou um gato alguma vez? O gatinho seu que você tem aí, se você gosta de gato, você pega o seu gatinho no colo, você começa a acariciar o gatinho, já viu como é que é? O gatinho fica confortável no seu colo. Só que se o gatinho escutar um latido de cachorro, ou um barulho diferente, um barulho que o assuste, ele quer pular do seu colo, não é? Ele não quer ficar no colo, ele fica assustado, né? Aí você tenta segurar o gato para ele não sair. Começa até a conversar com o gato, né? Como se ele entendesse alguma coisa, né? Não, gatinho, fica aqui com a mamãe, fica aqui com o papai, né? E o barulho continua. E o gato, então, ele quer sair do colo, ele quer se esconder. Aí o gato começa a se mexer, o gato começa a ficar assustado, ele começa até a arranhar você. Aí ele quer sair, ele mete a unha em você, até morde a você se você continuar segurando, não é? E aí, então, ele pula do seu colo e vai se esconder. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós somos assim com Deus. Deus quer pegar a gente no colo e cuidar da gente. Mas a gente, de medo do problema, medo do diabo às vezes, que não deveríamos ter, medo das situações difíceis que se levantam ao nosso redor, nós ficamos que nem gato assustado. Nós começamos a nos debater e saímos dos braços de Deus. Como se a gente falasse, né? A gente não quer falar assim, mas é como se falasse, ó Deus, eu me viro com a minha preocupação e o meu desnorteio aqui e o meu sufoco aqui, eu vou me virar. E Deus olha pra gente com aquela cara de dó, como quem diz, né? Coitado de você, você não sabe o que está falando, né? Você não sabe que sem mim você não pode nada, não consegue nada. Sem mim você é que nem um rato que o gato pega, né? É assim mesmo. É como se Deus falasse, olha, sem mim você é um ratinho que o diabo vai, bate a pata em você, joga você para lá e para cá e você no fim acaba morrendo na boca do gato ainda. Gente, vamos permanecer nos braços do Senhor. Repito, diz a Bíblia, Ele cuida de nós. Vamos descansar nos braços dEle. A tua preocupação, o teu nervosismo, a tua irritabilidade, a tua ansiedade, a tua inquietação não vai resolver nada. Se tivesse que resolver, já tinha resolvido lá atrás, porque quanto tempo faz que você vive ansioso e preocupado? Quanto tempo faz que você já está aí irritado, com essa perturbação, com essa preocupação na cabeça? Isso não resolve, gente. O que resolve é o poder de Deus. Mas o poder de Deus só se manifesta, só funciona quando nós confiamos nele, nos lançamos nos braços do Senhor e descansamos. Quando nós cremos nas promessas dele e mesmo que nós não tenhamos evidência nenhuma, nós confiamos naquilo que ele fala, descansamos naquilo que ele fala e no dia a dia após dia, então nós vamos observando, nós vamos vendo que Deus vai se manifestando, ele vai encaixando as coisas, ele vai equilibrando as coisas, quando vê está tudo resolvido. Ei, glória a Deus! Esse é o nosso Deus e Pai, esse é o nosso Deus maravilhoso. Vamos agir assim pela fé. A palavra de Deus não precisa de evidência a mais nenhuma. A própria palavra, as próprias promessas de Deus na Bíblia devem e precisam ser suficientes para a gente ver o milagre acontecer. Porque muitas vezes Deus na Bíblia fala algo, não é? E nós não vemos aquilo que ele falou acontecendo. E as pessoas às vezes desanimam por isso, porque elas querem ver, elas querem ter uma evidência física, uma prova material. E não tem, filho. A fé é justamente isso. Tem pessoas que falam que tem fé, mas quer ver as coisas, né? Quer ter uma prova material. Mas a Bíblia diz que fé é certeza daquilo que você não vê, daquilo que você não enxerga, daquilo que você não sente. Mas você tem certeza, porque Deus falou, então assim será. Tá bom? Antes da gente continuar, eu gostaria de pedir para você, insistir para você, ajude o nosso canal. É só dar um clique aí no joinha, aperte o like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se.
E aperte o sininho que tem aí embaixo aí para você receber o aviso do YouTube quando lançarmos um vídeo novo, tá bom? Olha, continuando a meditar no livro de Hebreus, no capítulo 11, que é o capítulo da fé, o capítulo dos heróis da fé. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre Josué. Josué, o grande homem de Deus. Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés era o líder do povo de Deus que deveria guiar o povo de Deus até Canaã. Só que Moisés morreu. E aí quem que ficou no lugar dele? Josué. Josué ficou como líder do povo de Deus. Então Josué tinha que guiar o povo para entrar na terra de Canaã. Só que não era entrar por entrar, eles tinham que conquistar a terra, porque havia inimigos lá, havia os proprietários da terra lá, que Deus, porque se desagradou deles, já estava desapossando eles de lá. E aí então Deus falou para Josué, Josué, reúna o povo e entre em Canaã. Só que a primeira cidade de Canaã era uma cidade chamada Jericó, que existe até hoje lá em Israel. Jericó era a cidade de entrada na região de Canaã. Só que Jericó era uma cidade fortificada, muralhas altíssimas, espessas, grossas. A Bíblia diz que nunca ninguém havia conseguido jamais dominar Jericó. Nunca ninguém, nenhum exército havia conseguido transpor aquelas muralhas enormes. Jericó era uma fortaleza. Então como é que o povo de Deus, sem experiência em guerra, sem experiência em batalha, iria conquistar aquela cidade fortificada? Bom, primeiro, eles iriam conseguir conquistar porque Deus prometeu. E eles tinham fé no que Deus falou, porque Deus falou, você vai fazer esse povo entrar na terra que sob juramento eu prometi dar a seus pais. A terra é sua, vai lá e toma posse. Cada pedaço de terra que você pisar é teu. É como se Deus falasse, olha, faz a tua parte que eu faço a minha. Eles não tinham prova nenhuma da garantia da vitória, a não ser a palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus é a maior garantia que nós temos de tudo. Da vida eterna, da cura divina, da libertação dos demônios, da prosperidade, da família salva, de uma vida sentimental feliz, de um casamento abençoado. Gente, a palavra de Deus dá promessa para tudo isso. Só que nós temos que nos apossar. Assim como Josué tinha a promessa da terra de Canaã, da vitória sobre Jericó, não é? Mas humanamente falando era impossível. Então o que Deus mandou Josué fazer para conquistar Jericó? Ele disse assim, ó, Josué, pega você e o pessoal aí, rodeiem, deem 7 voltas em torno de Jericó. Uma volta por dia. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Depois da 7ª volta, no 7º dia, vocês vão gritar, as trombetas vão tocar e vocês vão gritar. E as muralhas vão cair. Cair por si só. Ninguém vai relar o dedo na muralha. Não vai precisar colocar dinamite, explosivo. Nem tinha isso naquela época, né? Só para você entender. Não vai precisar vir aquele guindaste com aquela bola de ferro enorme para bater na muralha, né? Não vai precisar picareta, nada. O poder de Deus vai fazer essa muralha cair. E eles acreditaram. Tanto acreditaram que eles fizeram o que Deus mandou. Começaram a rodear Jericó, em silêncio, 7 voltas, uma volta por dia. E no 7º dia, 7 voltas. Gente, eles acreditaram tanto no que Deus falou, porque parecia loucura, não parecia? Quem diria que uma muralha daquele era muito larga, passava 2 carruagens em cima, e a altura enorme. Quem diria que aquela muralha cairia apenas pelo poder de Deus? Ninguém acreditava nisso, exceto Josué e o povo de Deus. Eles acreditaram, por isso que é pela fé. Pela fé, não tinham prova física nenhuma. A única garantia era a palavra de Deus, pois a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, Deus falou, e embora a gente não veja aquilo de imediato, nós cremos de uma tal maneira que nós vivemos como se já fosse nosso. Então eles rodearam e no 7º dia, na 7ª volta, as trombetas tocaram e o povo começou a gritar, e a gritar, e a gritar, e as muralhas começaram a balançar, parecia um terremoto, as muralhas começaram a balançar, estremecer a base, e as muralhas então começaram a ruir, desmancharam no chão. E aí o povo entrou, o povo de Israel entrou na cidade, porque não tinha mais muralha para impedir. Entraram, venceram os inimigos
e tomaram posse da cidade. É assim conosco também. Veja, há as promessas de Deus para a gente. A cura, a libertação, a salvação da família, a bênção conjugal no seu casamento, na sua vida sentimental, a prosperidade, a libertação dessa depressão que você está passando. Tudo isso é promessa de Deus. Mas muitas vezes há um cerco, há uma muralha erguida por Satanás e seus demônios que impede você de tomar posse. O que você tem que fazer? Fazer como Josué, lutar, partir para cima, não ficar de bracinho cruzado não, e nem de mãozinha juntinha pedindo misericórdia para Deus fazer alguma coisa. Deus vai fazer um milagre, mas a atitude de fé é nossa. Não adianta falar que tem fé e não fazer nada. Tenho dito isso por toda essa série, você tem ouvido. A fé sem obras é morta, a fé tem que ter atitude. Não adianta falar que tem um coração transbordando de fé se você fica de braço cruzado, não acontece nada. Mas se você colocar essa fé em ação, o impossível acontece. Deus age assim, foi assim que Ele estabeleceu. Nós precisamos ter a fé no que Ele falou, viver como se aquilo que Ele falou já fosse nosso, e então Ele faz o milagre. E de repente é isso que você precisa fazer. Fazer essas muralhas erguidas por Satanás para impedir você de tomar posse da bênção, ruírem. Como é que nós fazemos isso? Com oração, proclamando a palavra, declarando a palavra, com oração forte, repreendendo o diabo, jejuando se for necessário, não é? Nos consagrando, ou seja, deixando as coisas do mundo de lado, os prazeres da carne, gastando esse tempo para jejuar e orar. Nós derrubamos essas muralhas através de perseverar. Olha o que o texto bíblico diz. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. O que significa 7 dias? Por que não 6? Por que não 8? Por que 7? Porque 7 é um número simbólico, é um número emblemático, ele tem uma representação. O que ele representa? 7 representa, primeiro, Deus. Segundo, representa perfeição. Terceiro, 7 representa totalidade, ou seja, o todo. Quer dizer, rodear a cidade 7 vezes significa dizer, enfrentar o problema o tempo necessário. Não importa se é 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês ou 1 ano. Tem que perseverar até a muralha cair. Muitos crentes perdem a bênção nessa parte. Eles começam a orar, começam a buscar, mas porque não enxergam, não veem, olha, que é a prova material, né? Que é a evidência física. Porque não veem a evidência, aí desistem. E aí dizem, eu busquei, mas não adiantou. Eu orei, mas Deus não respondeu. É porque você não perseverou. Você não chegou nem na metade do caminho, já desistiu. O povo de Deus hoje, desculpa a expressão que eu vou usar, viu? Mas o povo de Deus hoje é muito Nutelinha, é muito mimimi. Não quer batalhar, não quer sacrificar. E sem isso daí, sem sacrifício, não tem vitória. Nenhuma batalha é agradável, filho. Não foi agradável para Jericó dar 7 voltas e no último dia, 7 voltas num dia só. Não foi agradável. Depois ter que partir para cima dos inimigos, vencer os inimigos. Não foi agradável, mas foi muito, mas muito satisfatório. Satisfez muito o coração deles, foi muito bom. Porque eles viram o mover de Deus na vida deles. E depois da batalha, vem então o desfrutar da vitória, das bênçãos. E assim também, tem que perseverar até essa muralha que Satanás ergueu ao seu redor cair. E se você confiar em Deus, ela vai cair. E outra coisa, hein? Vai começar a cair agora, nesse momento que nós vamos orar. É agora que nós vamos colocar a palavra de Deus em prática, não é? Vamos orar então? Vamos fazer como Josué? Vamos cercar o problema e vamos orar forte para essa muralha imunda cair? E vai cair. E você vai tomar posse da sua cura, da sua prosperidade, do seu milagre, da sua bênção. Quer pegar um copo com água lá para colocar aí? No final a gente santifica, abençoa e você bebe da água se você quiser. Falemos com Deus e Pai então. Deus e Pai bendito e santo, obrigado porque o Senhor é o mesmo Deus de Josué. O Deus verdadeiro e justo, o Deus que não pode mentir, o Deus que deu promessas para Josué de vitória da terra prometida,
também é o Deus que nos dá as promessas segundo a tua palavra. A promessa da vitória, a promessa da cura, a promessa da prosperidade, a promessa de uma família salva, a promessa da libertação dessa depressão que essa pessoa está vivendo, a promessa de uma família unida e restaurada, a promessa de um casamento feliz, de uma vida sentimental abençoada. Meu Pai, opera um milagre nessa vida que ora comigo agora, porque da nossa parte, Pai, nós repreendemos essa muralha, ou seja, repreendemos Satanás e seus demônios, e também repreendemos as obras de Satanás. E eu, da minha parte, ordeno agora a todo mal que está cercando esta pessoa, solta a vida dela em nome do Senhor Jesus. Você, espírito imundo, que foi mandado através de trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria, você que foi enviado através da inveja, olho grande, olho gordo, em nome do Senhor Jesus, eu exijo de você agora, sai da vida dessa pessoa, da casa dela, do relacionamento sentimental dela, em nome de Jesus, cai por terra o câncer, cai por terra o caroço, cai por terra a inflamação, a infecção, a osteoporose, cai por terra essa doença na gengiva, essa doença no reto, em nome de Jesus de Nazaré, esse mal que está impedindo essa pessoa de ter filhos, sai do corpo dela agora, em o nome do Senhor Jesus. Todo mal financeiro, demônio que amarra a vida financeira dessa pessoa, eu mando a você, sai nesse momento, em nome de Jesus. Pai, manifesta o teu poder na vida dessa pessoa que ora comigo, manifesta o teu poder para destruir todo o mal, manifesta, Pai, o teu poder para confirmar essa oração. E Pai, que essa pessoa receba o seu milagre, para que neste milagre o teu nome santo seja glorificado. Abençoa, Pai, o copo com água, se essa pessoa colocou, e no beber desta água, Pai, eu te peço, confirma para essa pessoa que a oração que ela fez foi valiosa, teve valia, funcionou, foi eficaz. Tudo isso, Pai, para a tua honra e para a tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amigo e amiga, a gente começa a orar, né? O Espírito Santo começa a inflamar, começa a queimar o coração, né? No sentido espiritual, né? E a gente não quer nem parar de orar, se for ver. Mas na verdade, você também tem que fazer assim. Tem que se apegar com Deus, pela fé, acreditar no que Deus fala, pela fé. A Bíblia fala que Ele cuida de você, como dissemos no início, Ele está cuidando. Não seja como aquele gato assustado que quer pular do colo do dono, não. Fica no colo de Deus, que no colo de Deus está protegido 100%. Amém, amado? Deus abençoe muito a você e sua família, e amanhã voltaremos com mais uma oração da manhã. Até lá!